Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. A paz que eu dou a vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para quando acontecer, vocês acreditarem. Já não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. E é por isso que faço tudo o que o Pai me mandou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A Bíblia nos diz o seguinte: Jesus fala de paz e alegria no momento em que sua morte está para acontecer. A paz é plena. É a plena realização humana. Ela só é possível se aquele que rege uma sociedade desumana for destituído de poder, e a morte de Jesus realiza a paz. Todo o martírio é a participação nessa luta vitoriosa de Jesus e, portanto, causa de paz e alegria. Caríssimos irmãos e irmãs, sempre quando nós vamos em algum velório, nossa senhora, hoje eu peguei num ponto bem forte do evangelho, né? Mas sempre quando nós vamos em algum velório, sempre quando nós vamos em visitar alguma pessoa, alguma família que perdeu algum ente querido, é comum a gente ver essas pessoas, aliás, é uma coisa pertinente nós vermos essas pessoas com um olhar triste, desanimado, muitas das vezes até chorando. Na maioria das vezes. Por quê? Aquela pessoa que vivia junto com você, aquela pessoa que caminhava junto com você, que contava piadas para você, aquela pessoa que vivia feliz com você, que gostava de te ver alegre, que gostava de te ver sorridente, aquela pessoa que dava um motivo para você viver, se foi. E aí? Como que nós vamos fazer? Muitas das vezes, o ponto pode ser até forte quando nós falamos da perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, talvez. Filho. Tem pai que perde o filho. Mas a maioria das vezes, esse choro pode ser um choro de sofrimento, pode ser um choro de despedida, mas jamais deve ser um choro de apego. O que é um choro de apego? Eu vou me afastar do mundo, vou me afastar de tudo, porque Deus retirou aquilo que eu gostava. Porque Deus retirou aquilo de mim. E nós acabamos muitas das vezes se revoltando com Ele. Nós acabamos muitas das vezes se tendo uma ira contra Deus. Porque Deus retirou aquela pessoa, aquele indivíduo, que na nossa vida era preciso, que na nossa vida era necessário. E Deus retirou. Muitas das vezes nós sofremos e acho que o melhor ponto para que nós saibamos reconstruir o nosso sistema, reconstruir a nossa vida após todo esse estrago, é justamente o sofrimento. Quando nós trabalhamos com uma pessoa, quando nós vivemos o sofrimento da pessoa até o último dia de sua vida, fica mais fácil compreender que era necessário ela ir do que se revoltar contra Deus. Agora, quando a pessoa vai do nada, pronto, acabou, a gente não entende. A gente fica se perguntando, o que será que aconteceu? Será que se eu tivesse feito alguma coisa, ele estaria aqui hoje? Será que se eu tivesse obrigado ele a ir ao médico, ele estaria aqui hoje? Será que se eu tivesse levado, ele estaria aqui hoje? Muitas das vezes,
Quem coloca essa pergunta na nossa cabeça, muitas das vezes, quem coloca essas indagações no nosso cérebro é justamente o encardido. E ele coloca como um propósito único de nos retirar da paz de Cristo. E hoje o evangelho é muito bonito, porque ele fala exatamente da paz de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. E, aliás, que início lindo de evangelho. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Porém, a paz que Jesus diz não é que nem a paz do mundo. E, aliás, como é a paz que Jesus fala quando ele fala a paz do mundo? A paz do mundo é uma paz, digamos, mascarada. É uma paz, digamos, falsa. É uma paz que não é uma paz completa. Porque é uma paz completa, você tem aquela amizade e você respeita aquela amizade. E mesmo que uma pessoa vá e erre contra você e peque contra você, você está disposto a perdoar aquela pessoa, como Deus perdoa. Só que a paz que nós praticamos muitas das vezes é o contrário. Eu gosto de você. Você é meu amigo. Mas se você errar, eu nunca mais olho pra tua cara. É assim. Vejo muitas pessoas que já fizeram isso. A pessoa é amigo, você é meu amigo de fé, você é meu irmão. Dá algum problema, a pessoa comete algo de errado. Não quero nem mais falar com aquela pessoa. Ixi, nem conheço. Não. Aquele ali não é meu amigo, não. Não conheço, não. E nós acabamos muitas das vezes, o problema não é nem a gente se irar contra a pessoa. Porque quando nós se iramos contra a pessoa, mesmo assim, tem uns que conseguem respeitar ainda. Claro, nós temos as nossas diferenças, mas a gente precisa respeitar o outro. O problema é quando nós se iramos completamente. E essa ira se transforma numa raiva que acaba desejando mal para outra pessoa. Eu quero que aquela pessoa morra. Eu quero que aquela pessoa queime no fogo do inferno. Deus nos mostra, Jesus nos mostra que mesmo que aconteçam as maiores dificuldades no mundo, é preciso que nós deixemos a nossa paz em evidência. Porque a paz que nós pregamos não é a paz mundana, é a paz de Deus. E é exatamente esse o ponto do evangelho de hoje. Por mais que esteja todas as dificuldades, por mais que esteja todos os sofrimentos, a paz que nós pregamos é a paz de Cristo. E é ela que deve estar em evidência. A paz que pode passar pedras, montanhas, desafios enormes, mas que vai continuar no nosso coração. Jesus segue o evangelho e diz: se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai. E porque o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora para que, quando acontecer, vocês acreditem. O que Jesus quis dizer aqui? Muitas das vezes, é o que eu falei no começo do evangelho, muitas das vezes nós se iramos contra Deus. Ai, porque Deus levou aquele que eu queria, aquele que eu gostava, aquele que eu amava. Porque Deus levou aquele que me fazia bem, me satisfazia. Porque Deus levou aquela pessoa que estava sempre ao meu lado. E muitas das vezes nós não compreendemos que o que Deus quer para a nossa vida não é um sofrimento. O que Deus quer para a nossa vida não é ver a gente chorando, mas é que através dos nossos desafios, através dos nossos obstáculos, que a gente dê um passo para chegar mais perto dele. A irmã no Terço da Misericórdia, ela fala que todos os desafios que nós fazemos, que nós temos na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos de desafio na nossa vida, não é para nos distanciar de Deus, mas é para fazer com que nós tenhamos um trampolim para chegar mais perto dele. E é exatamente isso. Quando nós temos alguma dificuldade, algum problema, algum sofrimento, alguma coisa que aconteça no mundo, nós precisamos usar estes desafios para estar mais perto de Jesus. Não é se revoltar com ele. Não, agora Deus levou ele, eu nunca mais vou na missa. Porque eu pedi. Fiquei 9 dias, fiz novena de não sei quem. Fiquei 9 dias rezando por aquela pessoa. Fiz promessa para aquela pessoa e Deus me retira aquela pessoa. Quando nós
se colocamos neste ponto, muitas das vezes nós colocamos até por cima de Deus. Nós passamos em cima dele. Se nós pararmos para analisar e pararmos para pensar, Jesus não quer o nosso mal, Deus não quer o nosso mal, mas Ele quer aquilo que é necessário para que nós continuemos a nossa caminhada. O último ponto que Jesus passa no Evangelho de hoje. Jesus nos diz no Evangelho de hoje que é para que nós tenhamos coragem. Novamente eu faço a pergunta: depois que Jesus morrer, o que vai acontecer com os discípulos? Eles vão se fechar, vão se recuar por medo dos judeus. Jesus, no Evangelho de hoje, ele alerta: eu estou dizendo essas coisas para que vocês creem, para que quando acontecer, se vocês já estejam sabendo. Veja bem, somente 2 discípulos de todos aqueles acreditaram. Quem foi? Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava. Porque quando uma pessoa ama de verdade, ela está disposta a escutar e aprender sobre o outro e entender o que o outro tem a falar. Isso é o amor. Podemos concluir então que Pedro e o discípulo que Jesus amava estavam bem na frente, sentados ali escutando. Enquanto os discípulos estavam preocupados com as coisas do mundo. Acreditaram depois? Posteriormente acreditaram, porque viram a imagem de Deus. Porque escutaram de Simão Pedro. É necessário que essa convicção no nosso coração esteja plena. Será que eu acredito plenamente em Deus? Será que eu confio plenamente em Jesus? Será que nos momentos de dificuldade eu estou disposto a acreditar nele? Ou eu já fiz várias coisas contra ele? Será que nos momentos de maior tribulação eu tive uma posição egoísta ou eu estive aberto para aceitar aquelas dificuldades da minha vida? E é desta forma, é deste jeito que nós aprendemos a se relacionar e a viver concretamente com Jesus. Quanto mais nós questionamos a Deus, mais nós arrumamos questões para não serem resolvidas. Quanto mais nós questionamos a Jesus, quanto mais nós questionamos a Deus, mais nós arrumamos coisas para nos distanciar dele. É preciso aceitar e entender que Jesus faz aquilo que é certo para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.